vergonhosa, terceiro ano seguido, né? Devia ao seu torcedor, né? E eu acho que conseguiu pagar aí uma boa parte, se não a totalidade dessa dívida, digamos assim, nesses 2 jogos. O Internacional não criou nada, né? Até a bola na trave, se ela vai na direção do gol, o Rossi estava protegendo o canto, né? O Rossi está justamente ali, a bola que nem foi forte. Ela bate nas 2 coxas do Borré e vai e beija a trave. O goleiro está do lado. Se ela vai um pouquinho para o lado, faz a defesa, creio eu. Ou rebate a bola para fora, alguma coisa assim aconteceria. E o jogo estava já resolvido, né? O fato é que o Internacional não conseguiu criar nada, né, contra o Flamengo. Não conseguiu, nos 2 jogos, não criou nenhuma grande situação. O Rossi não fez nenhuma grande defesa. Não aconteceu nada assim, ofensivamente. Achei o Internacional muito abaixo. Acho que vale aí a crítica do torcedor colorado ao Roger Machado. Ontem eu vi depois o presidente do Internacional reclamando da diferença financeira. Engraçado, né? No Campeonato Gaúcho ele reclama da diferença financeira para os pequenos. Ele reclama na Série A da diferença financeira para o Juventude, que é do Rio Grande do Sul, ou para o Ceará, que veio da Série B, ou para o Sport, que é o lanterna do campeonato. Né? Se no ano que vem o Remo subir, ele vai falar da diferença do Remo, que é lá da região norte do Brasil, mais longe ainda, para o Internacional. É uma cara de pau. O Internacional tem um goleiro de seleção uruguaia, o centroavante de seleção da Colômbia, o centroavante de seleção do Equador, que faz gol aberto em Copa do Mundo, contratou um jogador na Argentina, um jogador internacional agora, um uruguaio, o Alan Rodrigues, ele tem o Bernabé, ele tem o Vitão, ele tem o Alan Patrick. O Alan Patrick é um jogador caro, de nível de salário dos mais altos do futebol brasileiro, citando alguns nomes. Aí reclamar de diferença financeira, a diferença não é só financeira. O time do Flamengo é muito mais bem treinado do que o time do Inter. Isso é muito claro. O Felipe Luiz hoje se mostra um técnico muito melhor que o Roger. E olha que eu não acho o Roger mau técnico, não. A estratégia, o plano de jogo, como as coisas funcionaram, a disparidade é muito grande. É muito grande. Não é só de jogadores. É de jogadores e conteúdo de cada equipe. Ontem o Inter entrou naquela coisa de ganhar na camisa e tal. A gente não via nem a torcida do Internacional. Pouco tempo estava perdendo, tomou de 6-1 no agregado, gente. O placar da semana, de 3 jogos, foi 6-1. 6-1. Quase 6-0, porque aquele gol do Borré ainda foi ali no detalhezinho de impedimento. Depois foi confirmado, de fato não estava impedido. Então, acho que o Flamengo ontem pagou uma dívida com a sua torcida, com uma atuação muito, muito segura. O que me chama a atenção é a maturidade do time. O time controla o jogo assim, sabe? Foi aquela formação de meio campo mais técnica, né? Sim. Parecia uma formação mais para jogar em casa, essa coisa, e foi... Não, domina, fica com a bola, não corre risco. E o Saúl é um jogador muito competitivo. Ele desarma, ele morde, ele não é um jogador só técnico. Da bola no pé. Essa é uma outra questão que a gente tem aqui no Brasil, ainda tem a ideia de que o volante que marca não joga. E que o cara que joga não marca. Não. Você tem muitos jogadores na Europa, como o Tostão gosta de escrever na sua coluna, né? Que não são volantes ou meias atacantes, são meio-campistas. Que joga. Faz tudo. O que você faz no meio campo? Você desarma, você intercepta a bola, você dá passe, você dá assistência, você faz o jogo circular. Você tem várias tarefas no meio campo, onde a coisa acontece. E o Saúl é um jogador assim, e versátil, faz outras funções, né? E ontem jogou muito bem. Eu acho que é difícil dizer quem jogou mal, né? O que falta, eu concordo com o Arnaldo, é aprimorar o ímpeto ofensivo. É transformar todo esse volume de jogo em mais situações de gol. Que eu acho que ainda falta essa equipe, mas é uma equipe que ainda está num processo de construção. E a Copa do Brasil, claro que ninguém quer ser eliminado de nada, mas quando acontece, você vê a programação, quando o Felipe Luiz pensa na semana, né, no combo de jogos, aí ele pensa assim, bem, eu tenho um jogo com o Inter agora, aí tem um jogo daqui a 5 dias com Vitória no Rio, depois tem 6 dias para o jogo contra o Grêmio. Então ele pode pegar o Arrascaeta e falar, Arrascaeta, esses jogos aqui, essa sequência, vou precisar de você vai ter que dar um pouco mais. Mas você vai ter depois um intervalo bom aqui entre o jogo, 5 dias e 6 dias. Se tivesse passado pelo Atlético, e fosse, digamos, pegar o Cruzeiro no sorteio, né? Jogo a semana que vem. Seria quinta-feira que vem. Porque joga segunda com Vitória, seria quinta, aí no domingo com o Grêmio. Isso muda completamente toda a programação, a programação que eu falo não só de treinamentos, de quem eu vou usar em cada jogo. Claro. Então, tanto Palmeiras quanto o Flamengo com as eliminações, é bizarro isso, mas é a realidade do futebol brasileiro. Você ganha um tempo em que você pode se dedicar a certos jogos sabendo que vai ter um respiro. Por exemplo, após a data FIFA, ela termina numa terça. Na quinta tem jogo, né? De Copa do Brasil. Na volta. Na volta. Os dois não têm esse jogo. Ou seja, os outros times têm esse jogo. Então, é bizarro, ninguém é eliminado porque quer. O Flamengo não queria ser eliminado, foi eliminado porque foi, né? Por jogadores e tal, acabou sendo eliminado. Mas, bizarramente, no futebol brasileiro, você sai de uma competição, você tem um bônus. Isso é uma coisa que o presidente da CBF poderia falar mais a respeito, já que ele tem dado muitas entrevistas. Né? Isso, tá como transformar tudo, né? o calendário em algo mais racional, para você não tornar uma competição como a Copa do Brasil, entre aspas, fardo para quem pode ser campeão das outras duas competições, no caso o Brasileiro e a Copa Libertadores. Né? Porque a realidade hoje é essa, né? Acaba sendo assim. Isso é muito bizarro.
Olha, a gente fez um gol roubando a bola no erro do Léo Pereira. Exato. Mas assim, é isso que me chamou a atenção no Inter, a passividade do Inter jogando em casa 3 dias depois de ter visto como o Flamengo jogava com os mesmos jogadores. Eu acho que tem uma questão muito interessante que eu tenho pensado sobre ela desde ontem. Me preocupa muito quando se associa a superioridade do Flamengo só à questão financeira. Então é assim, eu tenho dinheiro, eu contrato os melhores e naturalmente eu vou jogar mais. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que esse é um componente importante, mas muito mais importante, penso eu, é a ideia que o Flamengo, através do seu técnico, que é o Felipe Luiz, leva a campo. Você pode gastar muito dinheiro e pode não ter uma equipe que tenha a eficiência, a eficácia e o jeito de atuar do Flamengo. Quando o Eric traz que em 270 minutos de confronto, o Internacional não conseguiu sequer, por 10 minutos, ser ameaçador ao Flamengo, e não me venham com o segundo tempo do jogo de quarta-feira passada, porque no jogo de quarta-feira passada o Internacional não ameaçou o Flamengo. O Internacional apenas teve um pouco mais de bola nos pés, mas isso não levou a quem estava transmitindo o jogo a elevar o seu tom de voz quando o Rossi foi acionado, porque o Rossi não foi acionado. Então não vamos entrar por esse caminho. Isso me faz supor o seguinte: além da disponibilidade financeira de ir ao mercado e fazer um movimento que te permite, no meio do ano, trazer o Saul, o Jorginho, o Samuel Lino, o Flamengo tem ideias que os outros não conseguem ter. Quando o Eric diz, poxa, mas no domingo o Flamengo jogou com um time que entrou em campo na quarta-feira, porque o Internacional não está habituado a fazer isso. Não é apenas uma questão financeira, é uma questão de conceito. É conceitual de como é que eu vou jogar contra uma equipe que me marca o tempo inteiro, que me sufoca o tempo inteiro. Como é que eu saio disso? Não está apenas associado à qualidade, tem o hábito. Eu não estou acostumado a jogar com a exigência que esse adversário me pede. Isso aí é muito legal de você falar. No momento, né? Porque no primeiro turno, exatamente isso. Eles fizeram um jogaço no Maracanã, foi 1-1. É que assim, o Inter, neste momento, está sem nível para encarar o futebol do Flamengo. Se a gente for equipar... O Inter foi eliminado pelo Fluminense, que é um time que a gente pode dizer, em termos de investimento, de qualidade do elenco, ele é pare com o Inter. Né? Se você até abaixo. Não, como material humano, o Inter deveria fazer mais contra o Fluminense. E você Exato. Quando você cita, só para te passar a palavra, Coutinho, quando você cita o jogo... Campo, como te sentiste? Bien? A voluntad acá en el partido? Bien. Me sentí bien, lógicamente falta ritmo, falta muchas cosas aún, porque es mi primer partido que juego 90. Poco a poco iré cogiendo más confianza, jugando más hacia adelante. Muchas veces podría haber girado y jugar hacia adelante, y por confianza quería mantener la pelota, no arriesgarla tanto y jugar más tranquilo para darle más balance al equipo. Pero creo que contento, una pena el último gol. Queríamos mantener portería a cero después del gran partido sólido, y ha sido una pena esse último gol. Por causa dessa confiança, então, você preferia tocar mais a bola, às vezes, do que segurar um pouquinho mais, não arriscar tanto. É isso que o Saul acabou falando aqui pra gente. Bom, Saul, o primeiro tempo, principalmente, mas o segundo, uma vitória de manual. O Flamengo foi dominante todo o jogo, poderia ter feito 4. 23 anos que o Flamengo não fazia 3 gols aqui no Internacional. É um resultado histórico. Dá muita confiança para o jogo de quarta-feira, né? Sí, claro, da confianza. Ya llevamos 2 partidos contra ellos, las dos hemos sido un equipo sólido, un equipo equilibrado, que es verdad que en el partido de Libertadores en casa la segunda parte nos costó. Ya hemos demostrado que en la segunda parte podemos mantener el ritmo, mantener el juego, y tenemos que seguir así, estamos bien, el equipo está muy fuerte, los que entran, los que están jugando de inicio, al final es un equipo muy equilibrado en todas las facetas, y eso es muy bueno, porque hay momentos que van a venir malas y necesitamos de todos. O Flamengo conseguiu ser dominante, mas tem do outro lado um adversário também que fez dano ao Flamengo lá no segundo tempo, foi o que você disse, principalmente na segunda etapa. Uma última questão para você, eu vi que você estava conversando com o Felipe Luiz ali no finalzinho, vocês têm uma relação muito boa, desde os tempos lá de Atlético de Madrid, que ele queria te convencer, esse lateral esquerdo, que teve nesse bate-papo? Como é que está sendo essa relação? Depois do jogo ele já orienta alguma coisa, corrigir isso, aquilo, como é que é essa? Sí, como todo, Al final siempre hay que mejorar, hay que seguir. Es verdad que bueno, es mi primer partido de 90, tengo que coger físico, tengo que coger confianza, y poco a poco iré jugando mejor, conociendo mejor a mis compañeros. Creo que al final es una buena toma de contacto, física y mentalmente. La verdad que me he sentido cómodo durante el partido, y agradecer
al equipo la acogida que me han dado y sobre todo a nuestros fans, ¿no? que siempre vienen, siempre nos hacen sentir muy queridos, muy arropados y por eso demuestra que son la mejor del mundo.